Invocando a proteção divina, declaro aberta essa sessão, cumprimentando a todos e conclamando os pares a apreciarem a ata da sessão anterior. Nada havendo a ser retificado, dou-a por aprovada. Desembargador Luiz, chamo para julgamento o processo 179-19, recurso eleitoral, representação, propaganda política, recorrente, coligação, todos por pedra preta, recorrido, coligação, administração com honestidade e resultado garantido. Parecer pelo desprovimento. Você consegue liberar aqui para mim? Porque rigor eles me trazem o pendrive agora para eles. Por favor, vou votar por aqui. Não está aparecendo meu nome para mim. não está liberado o voto? Chama os meninos, será que eles se perderam? Na hora que eu cheguei, entreguei na mão deles. O pendrive. A presidência podia jogar os meus. Sim, vamos então passar para outro enquanto... Eu peguei o pendrive agora, eu dei uma atrasadinha. Sim? Os outros são administrativos? Não, tem continuação do julgamento. Mas é dele também. Não, sim, desculpe. É uma continuação de julgamento, está suspenso provisoriamente, desembargador Luiz. Também da relatoria de Vossa Excelência, que já julgou o processo 12566, pediu vista o doutor Paulo Sodré. Vossa Excelência é relator e votou dando provimento ao recurso de Altair Cavalieri. E revisor doutor Flávio acompanhou o relator, doutor Ricardo acompanhou o relator e doutor Paulo Sodré pediu vista e tem a palavra. Senhora Presidente, solicitei vista dos autos apenas em função de um ponto que, no meu sentir, durante o voto do nobre relator, não tinha ficado muito claro, qual seja o motivo pelo qual a gravação ambiental havia sido declarada nula. Isso porque, de acordo com os precedentes do STF, a gravação ambiental sem autorização judicial, ou seja, aquela gravação efetuada por um dos interlocutores, sem o conhecimento dos demais, é válida. É considerada lícita quando ausente causa legal de sigilo ou de reserva de conversação. Aqui, precedente do ministro Gilmar Mendes. Não bastasse esse precedente, o tema foi objeto de repercussão geral. Ação penal, prova, gravação ambiental, realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, validade, jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida. Prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Portanto, com suporte dos precedentes do STF, a gravação ambiental efetuada pelas testemunhas vítimas a que se refere os autos seria plenamente válida. Ocorre que, lendo atentamente o voto do nobre relator, observo que ele não a considerou gravação inválida, salvo o melhor juízo, por ter sido captada ambientalmente, sem o conhecimento dos demais interlocutores, mas sim por ter sido prova derivada de um flagrante preparado. E aqui, desembargador, eu faço uma parte que, na hora do voto, muito bem fundamentado, eu fiquei com essa dúvida. Mas depois, lendo atentamente, Vossa Excelência não disse que a prova é inválida por ter sido captada ambientalmente, mas por ter sido derivada, e aí com o qual eu concordo, né? Então, logo esclarecida a minha dúvida, ressalvando a validade da gravação ambiental sem autorização judicial e sem o conhecimento do interlocutor, na esteira dos precedentes já citados, acompanho na íntegra o voto do doutor relator. É como voto, senhora Presidente. Obrigado. Como vota, doutor Rodrigo Curvo? De acordo com o eminente relator, com as achegas do eminente vogão. Doutor Marcos Faleiros? Senhora Presidente, acompanho o relator. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por Altair Cavalieri e também, por unanimidade, negou o provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Essa questão da gravação ambiental me lembra muito na época do Collor, aquela gravação que foi feita pelo aquele deputado Curió, lembra? Lembro do Curió lá. Essa jurisprudência suprema ela foi mudando. Foi mudando. Mas era visceralmente Contra. A gravação ambiental só podia ser efetuada pela parte para sua própria defesa. Sem autorização judicial. sacar. Para acusar o outro, não. Agora pode. Mas na época do Collor, que o Curió gravou, PC Farias, parece, o Supremo disse que ele já
Tese. Aí foi O consolidado. interlocutor não sabia que estava sendo. Sabia. É uma covardia, né? O cara tá conversando com outro. Aliás, agora virou festa, né? Virou? Mas é uma covardia, né? Desembargador Luiz, já está no jeito? Tá pronto agora. Pois bem, voltamos ao primeiro, que está suspenso, que é o processo 179-19 da relatoria do desembargador Luiz, que está com a palavra. Muito bem, senhora presidente. Muito obrigado pela deferência. É que eu cheguei com o pendrive de casa, um pouco atrasado, e meus rapazes demoraram para fazer a adaptação. Muito bem. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Todos por Pedra Preta, contra a sentença prolatada pelo juiz da 46ª Zona de Rondonópolis, que julgou procedente a apresentação juizada pela coligação Administração com honestidade e resultado garantido, aplicando aquela multa do valor de R$5.000. A recorrente alega que a propaganda eleitoral em questão, que é o impresso publicitário de grande dimensão assemelhado ao outdoor, fixado em caminhão, carreta, foi utilizada como pano de fundo do palanque que foi montado para a realização de comício eleitoral. Aduz também que a vedação legal à propaganda eleitoral e outdoors não é aplicável ao material publicitário em alusão, porquanto este tinha caráter transitório e foi utilizado apenas durante um evento. Forte nessas razões, pugna pelo provimento do vertente recurso eleitoral. No entanto, na hipótese de ser rejeitada essa tese recursal, postula sucessivamente a aplicação de multa nos termos do artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504/97, visto que, no seu ponto de vista, é o enquadramento correto para a infração eleitoral em debate. A recorrida apresentou as contrarrazões que estão julgidas folhas de folhas, nas quais requer a manutenção do deciso tal como foi exarado. Instada a se manifestar, a Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso. Ouça, doutora Procuradoria. Você vê, duas são as teses aqui esgrimidas. Uma, ela diz que... Doutor Procurador. Só para eu ratificar o parecer. Ratificou o parecer. Ok. Duas teses, né? Uma dizendo que não se assemelharia o caminhão carreta, né, a um outdoor. Não tem nem o que discutir. Nós estamos dizendo que não se sustenta. Tem uma jurisprudência específica aqui, recentíssima, dizendo o seguinte: a utilização do painel em um único evento, portanto, de forma transitória, não é capaz de afastar a irregularidade, vez que a norma legal não faz qualquer distinção entre a fixação permanente ou transitória. Simplesmente veda a veiculação de propaganda eleitoral em formato que se assemelhe ou gere efeito de outdoor. Então, essa é a primeira tese, por inconsistente, está sendo afastada. A segunda, queria que nós mitigássemos o valor, também não se sustenta, porque tem uma jurisprudência que também se aplica como luva. A propaganda é veiculada em artefato semelhante ao outdoor, enseja a publicação da multa prevista do 39 para 8º da Lei 9.504, e não no parágrafo 1º do artigo 37. Então, por ambos os lados que se examine a questão, não leva ao resultado positivo que almeja o recorrente. Posto isso, sintonia com o parecer, eu nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada. Em harmonia com o parecer. Né? Harmonia harmoniosa. Como que vota o primeiro vogal, doutor Divanir? Com o relator, excelência. Doutor Paulo Sodré. Desembargador, essa questão é muito oportuna. Eu confesso, desembargador, que eu estou quebrando a cabeça com um processo semelhante a esse que eu vou trazer na segunda-feira. É exatamente, não é igual, bem semelhante. Eu vou até dizer o que é que se trata, e eu confesso que eu fiquei com algumas caraminholas na cabeça, como Vossa Excelência costuma dizer, né? Olha só, um comício que é realizado, o meu processo, eu estou até aqui trazendo para a gente poder debater, que a ideia é muito Como interessante. não? E no comício o camarada me pega e coloca um palanque, e atrás coloca um painel, coloca alguns cartazes e lança um projetor. E coloca as imagens grandes. É óbvio que ali o tamanho é de outdoor, né? Mas o que é um outdoor? Eu fui ver o conceito de outdoor e fiquei na dúvida. O conceito de outdoor, pego na internet. Nada Wikipédia, nada assim, né? São placas de grandes dimensões, colocadas permanentes na beira de avenidas e tal. Quando o legislador fala outdoor, não é o caráter permanente daquilo? Eu estou com essa dúvida. Não saber por quê. Se for permanente, é painel. Eu sempre fui contador de uma empresa que fazia isso.
Não, eu falo assim, permanente assim. O outdoor, você coloca por uma semana, por 10 dias, por 15 dias, por mês. E troca. Mas é permanente. Permanente, eu falo assim, é mais que 24 horas. Agora, quando você me coloca num comício, para só aquele comício, em que as pessoas são convidadas para o comício, e comício, na verdade, no meu entender, está perdendo a sua grande razão de ser, que era uma demonstração de força e tal, né? E eu confesso que eu estou com essa dúvida se o efeito é o mesmo. Se naquele momento as pessoas são convidadas, vão debater, vão para ver aqueles candidatos, para ver aquelas propostas, e uma vez encerrado, um comício demora 4 horas. É exposto a imagem do candidato ali, mas depois encerra-se aquilo ali e não se utiliza mais. Aquilo ali é de fato um efeito, outdoor não é, mas é um efeito de outdoor. Qual o problema? Assim, eu fico me perguntando, porque a lei diz outdoor, aí a resolução coloca lá no parágrafo 1º que os efeitos do outdoor. Mas tão pouco tempo, será que nós não estamos dando uma extensão tão grande? Eu estou com essa dúvida. Assim, Eu acho que esse processo é diferente do desembargador. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É um caminhão parado. Parado. Atrás, Com pano de fundo. Eu tenho um rapaz lá comigo que foi o senhor na propaganda. Isso. Ele não estudou. Rodrigo. E nós ficamos com essa dúvida, mas o TSE resolveu isso aqui agora em 28 de agosto. Esse acordo que eu me referi, com essa capacidade de síntese, você pode ver agora no voto, da Nancy Andrighi, agora do 28 de setembro, ela diz o seguinte: a utilização do painel em um único evento, Estou vendo. de forma transitória, não é capaz de afastar a irregularidade, vez que a norma legal não faz qualquer distinção entre a fixação permanente e transitória, simplesmente veda a veiculação de propaganda informada. A veiculação de propaganda aí vem a remansosa jurisprudência no sentido, então seria bom ver vocês pegar esse acordo completo para ver este aqui. Não, o acordo aqui, o senhor está cobertado com a jurisprudência, o raciocínio do senhor está perfeito dentro dessa jurisprudência. Eu estou. E a minha preocupação, parece-me, eu posso estar equivocado, porque o artigo 39, parágrafo 8º, fala de outdoor, mas é a resolução do TSE que dá uma pequena espichadinha e fala equipamentos com efeito de outdoor. Né? Com efeito visual. Visual. Então, na verdade, a resolução já deu uma alargada. Né? Mas a jurisprudência aqui, ela cai como uma luva mesmo, mas eu confesso que eu... Senão não pode colocar mais nada. O comício. Talvez a resolução espichou para que não se limitasse apenas àqueles engenhos publicitários às margens das rodovias. E aí a tese da defesa seria qual? Olha, eu não contratei nenhuma empresa de publicidade que comercializa espaços publicitários, como é o caso dos outdoors às margens de rodovias. Então, talvez por isso tenha espichado, porque alguém ia construir um engenho publicitário idêntico àqueles comercializados por empresas, como disse o desembargador Luiz Ferreira, e ia falar, não, isso não é um outdoor, o outdoor é aquele que a empresa comercializa, eu não. Sim. Se botar no caminhão, acabou. Não, e até, assim, no caso do Data Show, que é o caso do meu processo lá, eles poderiam muito bem também, maledicentemente, colocar um projetor, e aí, que não é outdoor. Então, mas aí também ficaria fixo, tudo bem. A minha preocupação é nesse caso concreto de um comício, em que ele é utilizado só num comício. Será que aí a norma se aplica? É só um comício, é para aquele evento específico. Não, o precedente está correto, o voto está muito bem construído, assim, eu só estou me indagando se num comício em que a pessoa vai para ouvir aquele candidato, né, coloca a imagem dele ali, qual o problema disso? Né? Eu fico me indagando assim... Se puser um caminhão, esse caminhão baú, e o motorista ficar lá dentro, para frente ou para trás? Não, mas aí sim, né? Aí a mobilidade fica aí, tá bom? E lá dentro, o projetor correndo atrás. Não, mas eu falo assim, se é só no comício, por exemplo, agora, se você constatou que ele está andando para cima e para baixo, é uma outra história. Não, ele paradinho e o projetor. Ele lá dentro, o cara vai para frente, 1 por hora e volta. Ele não está fixo. Não, mas eu estou falando assim, realmente no comício, as pessoas ficam visualizando o que está ali atrás, né? Eu fiquei assim... Não achei doutrina, nada. Não, a jurisprudência está... Precedentes novos, né?
Tudo agora, de 2016. Sim, vereador Luiz, tem também uma sugestão, também não sei se pertinente, talvez se você concordasse, você pode dizer adiar esse para também. Então não temos duas, porque nós não está também com a comissão formada. Eu fiz o voto meu, estou discutindo e eu fiquei gratamente surpreso que o senhor tenha trazido esse processo antes. Nem poder já. Ou então o doutor Paulo pede vista no voto. Eu peço vista e aí trago na segunda-feira, Mais agora, né? pode ser assim? Senhora Vamos presidente, parar aqui, vai ter que antecipar o eu não prazo. estou presente na sessão de segunda. Eu penso que seria conveniente eu Sim, votar, certamente. Ah, pois não. porque senão pode prejudicar a continuidade Claro, do julgamento com a Sim. convocação do colega, não é isso? Então eu, ressalvando aqui a importância da manifestação do eminente vogal, Dr. Paulo Sodré, eu quero, neste momento, acompanhar o eminente relator com a devida vênia do pedido de vista, mas por essas razões que já explanei, e me escorando também nesses precedentes recentíssimos que foram apresentados, sem prejuízo de no futuro a gente reavaliar a matéria de acordo com o relator. Doutor Marcos aguarda, então, adiada a conclusão do julgamento, faço o pedido de vista do segundo vogal, doutor Paulo Sodré, após o relator, o primeiro e o terceiro vogal, desproverem, né? Oi? Doutor Marcelo já votou. Adiada a conclusão, faço o pedido de vista do segundo vogal, para o relator e terceiro vogal terem negado provimento ao recurso. Processo 407-35, veiculação de propaganda, inserções, rádio e TV, Partido Trabalhista Brasileiro, requerente, parecer pelo deferimento do pedido, desembargador Luiz Ferreira, com a palavra. Que, se vocês me permitem, vou resumir mais ainda. O voto já está resumido. É aquela autorização que se pede, né, anualmente para que se faça a veiculação de propaganda. O partido fez o pedido correto, foi descontado, e aqui é bom que se deixe marcado, aquela perda que nós infringimos a pedido do MP, em razão de não terem veiculado a contento os nomes do gênero, né? Tal, aquelas ações que nós julgamos aqui, várias, é porque é da relatoria original do corregedor. Então, descontado já essa perda que foi infligida ao partido, eu estou deferindo o pedido, porque está tendo figurino, e trazendo aqui aquela determinação que foi criada pelo doutor Rodrigo, né, para que o requerente se atente, né, que deve levar o material, né, nos termos do parágrafo 2º do artigo 6º da resolução e tal. Então, eu estou deferindo o estoníaco parecer. Eu ainda não colhi o parecer, mas o colho agora. É bastante interessante que ele efetivamente tenha ele mesmo feito o desconto. É o primeiro caso que eu vejo do próprio partido fazendo o desconto. O Ministério Público ratifica o parecer. Doutor Divanir, Acompanho. doutor Paulo, doutor Rodrigo, De acordo. doutor Marcos. Senhor presidente, acompanho o relator. O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária formulado pelo Partido Trabalhista Brasileiro nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo administrativo, calendário das sessões plenárias para o primeiro bimestre de 2017. Vossas Excelências têm aí, ó, em mãos a resolução que trata disso e os dias. Isso sem prejuízo de que, eventualmente, em casos absolutamente extremos, a gente possa fazer como já fizemos no passado. Porque senão nós vamos comprometer. Aqui, apenas em fevereiro, que eu advoguei em causa própria. Tinha uma sessão aqui que, em razão do meu natalício, eu pedi e peço aqui
a compreensão, se possível, que é essa que foi passada para o dia 17. Seria uma aqui no dia 10, salvo engano, e eu coloquei 17, mas para ser absolutamente honesta com os senhores que estão... Senão a gente não pode tomar vinho, né? Tá certo? Todos de acordo? Obrigado. O Tribunal, por unanimidade, aprovou o calendário das sessões plenárias do primeiro semestre de 2017. Outro administrativo, requerente é a sessão de registro de membros e juízes eleitorais. Sua relatora é aquela escala automática de substituição dos juízes. Vossas Excelências têm aí apenas e tão somente este anexo que nós estamos trazendo para apreciação dos senhores. Aqui nós temos como exemplo, por exemplo, o caso da zona 8, né? Que é Altaraguaia. Não é Altaraguaia. É uma que foi incorporada por Rondonópolis, portanto, ela passaria, o juízo que exercerá a substituição em caso de impedimento de suspeição é o 10. É Guiratinga. Exatamente. Tá? Então, essa escala é apenas para se moldar a resolução que extinguiu e fez o rezoneamento no Estado. Todos estão de acordo? O Tribunal, por unanimidade, alterou em parte o anexo 1 da Resolução 1813, 30 de 6 de 2016, que disciplina o exercício da jurisdição nas zonas eleitorais de Mato Grosso. Mais um processo administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas, desta feita do desembargador Luiz, transformando o cargo de dentista para de especialidade em contabilidade. E isso a própria Secretaria de Gestão diz que o caso de odontólogo não está fazendo falta se nós transformarmos no cargo para a especialidade de contabilidade, que seria muito mais útil a esta corte do que propriamente o cargo de odontólogos. Todos de acordo na transformação? O Tribunal, por unanimidade, alterou a especialidade do cargo de analista judiciária, a área de apoio especializado, especialidade de odontologia para a especialidade de contabilidade. 2 afastamentos de juízes para capacitação. Dr. Anderson Candioto e Dr. Renato José de Almeida Costa Filho. Eles já se ausentaram no dia 12 de dezembro com a autorização da Corregedoria e do TJ e daqui também a de referendo do Pleno, agora está trazendo a apreciação dos senhores. Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, deferiu excepcionalmente o afastamento dos senhores juízes Anderson Candioto, juiz da 36ª Zona Eleitoral, Sorriso, e Renato José de Almeida Costa Filho, juiz da 41ª Zona Eleitoral de Araputanga, nos períodos relacionados no voto da tota relatora. Acordo? Não tem acordo. Deixa a palavra livre, nossa pauta já foi esgotada. Não havendo mais nenhuma consideração a ser feita, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.